Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Para você, meu amigo, você, minha amiga, tem muita coisa boa aqui para trazer aqui para vocês. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral. Inscreve no canal, aciona o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, hein? Tem muita coisa boa. Felipe Luiz, inclusive, né, falou aí sobre a janela de transferência extraordinária que o Flamengo falou. Vamos falar sobre isso, preparação do Flamengo para o jogo contra o Internacional, elenco de folga hoje. Tem muita coisa boa acontecendo. Olha só, hein? A artilharia do Flamengo, que o Gonzalo Plata, hein? Gonzalo Plata, sensacional. Sensacional, o Platinha tá aí disparado. Vou falar sobre isso, trazer muita coisa para você a partir de agora. E ontem tivemos, né, jogadores que ficaram de fora por opção do técnico Felipe Luiz, e ele explicou sobre isso. Fica coladinho comigo, a partir de agora é tudo nosso. Então já vamos começar falando sobre a situação envolvendo o jogo de ontem. Cara, sensacional. O Flamengo ontem no Maracanã registrou um público de 64.018 torcedores. Torcida do Flamengo marcou a presença no Maracanã e viram o Flamengo com certeza aí vencer o Mirassol por 2-1. Vejo muita gente falando, Henrique, o Mirassol, gente. Mirassol, né? Falei sobre a gigantesca, por dizer assim, sequência que o Mirassol vinha e classifiquei o Mirassol como um gigante no momento no Brasileirão, e essa é a realidade. Ontem a gente o Flamengo venceu o Mirassol no Maracanã, mas o Mirassol fez uma bela partida, gente. Isso aí a gente não tem que tirar o mérito, goleando o Grêmio, vencendo o São Paulo, Corinthians, venceu o Santos, e assim, o Vasco também, empatando com o Palmeiras. Então o Mirassol vem na sequência muito bacana, sem contar que o Flamengo teve uma renda aí de quase 4.300.000 com o público no Maracanã, uma renda também sensacional. O Flamengo em 2025 se torna líder em todos os quesitos, eu posso falar assim. O Flamengo é o time que mais chega à 19ª rodada com um jogo a menos, inclusive com mais pontos, 40 pontos agora somados. O Flamengo com mais gols marcados, 33, menos gols sofridos, apenas 8. Olha só, é sensacional, tá? Isso aqui, esses números. Mais vitórias, 12 e apenas 2 derrotas. Flamengo no Brasileirão de 2025. Muito bom. Sem contar que ontem o Flamengo de Felipe Luiz chegou à marca de 101 gols marcados. É isso mesmo, nação? 101 gols marcados. Sensacional, ultrapassando a marca de 100 gols marcados o Flamengo de Felipe Luiz, desde que assumiu lá em outubro de 2024 até agora. Ainda vai fazer um ano ainda em outubro. Então muito bom aí essa sequência do Flamengo, incrível. Ontem eu destaquei aqui um ponto importante sobre a Arrascaeta. O Arrascaeta em 2025, o que ele vem fazendo em 2025 é realmente, que eu posso dizer assim, definitivamente ele se tornando um dos melhores. Dos melhores estrangeiros no futebol. Não só estrangeiro não, um dos melhores no futebol brasileiro, principalmente agora em 2025. O Arrascaeta, ao todo, na história do Flamengo, já chega a 98 assistências, com mais uma ontem, junto, dando aquele passe sensacional, parece que é desenhado, ele desenha, joga lá, e o Plata vai e faz o gol. Gonzalo Plata, que também não fica para trás, né? Gonzalo Plata, que não fica para trás, e foi muito importante mais uma vez ontem, contra o Atlético Mineiro. Ele já tinha dado aquela assistência sensacional para o Everton Cebolinha marcar o gol do Flamengo lá na Arena MRV. E ontem, mais uma vez, o Gonzalo Plata, sensacional, vem crescendo muito e marcando um lindo gol com assistência do Arrascaeta. A zaga rubro-negra também não fica para trás, tá? A zaga rubro-negra artilheira, na verdade, a zaga artilheira, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo juntos somam 11 gols pelo Flamengo só em 2025. O gol ontem contra o Mirassol, do Léo Pereira, foi o 15º de Léo Pereira
em 255 partidas com o manto rubro-negro, zagueiro artilheiro, né? Léo Ortiz em 2025 soma 4 gols, Léo Pereira também 4 gols e Danilo 3 gols, total aí de 11 gols o trio em 2025. Muito bom, muito bacana. Ontem o Felipe Luiz deixou alguns jogadores de fora, não foi nem sequer relacionado, e na coletiva o Felipe Luiz explicou a ausência desses atletas na lista de relacionados para a partida deste último sábado. Felipe Luiz falou o seguinte: formato o banco de acordo com aquilo que o time pede. O Vinha é um jogador internacional, mas hoje provavelmente não entraria. Da mesma forma o Juninho e Michael. Foi mais um plano do que a equipe precisava para o jogo, né? Segundo jogo do Michael fora, né? Segundo jogo do Michael fora. O Flamengo não tem a intenção de liberar o Michael, mas segundo jogo do Michael fora, vale ressaltar isso aqui. O Vinha ficou de fora, assim como também, né, ficou o Juninho, centroavante Juninho. O Carrascal foi relacionado, mas não entrou na partida. O Felipe Luiz, né, falou sobre o Carrascal, novo reforço do Flamengo recém-contratado, já está regularizado. Cara, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Ontem, esse jogo de ontem, era o jogo do Carrascal. No momento que o Felipe Luiz tira o Arrascaeta, né, ele tira o Arrascaeta e entra o Bruno Henrique. O Samuel Lino continua no jogo. O Luiz Araújo já tinha entrado pela direita. Então, no momento que ele tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique, na minha opinião, seria o Carrascal. Por que, Henrique? O Carrascal estava regularizado, estava relacionado, estava no banco esperando fazer sua estreia. Quarta-feira, o Flamengo não tem o Arrascaeta, está suspenso. Vale lembrar isso aqui, jogo da Libertadores. Então já seria um jogo para o Carrascal chegar, né, quarta-feira, posso dizer assim, já com uma partida feita. Foi no caso ontem, alguns minutos em campo, seria muito bom para o Carrascal quarta-feira já entrar como titular. Só que o Felipe Luiz não colocou o Carrascal e ele falou isso aqui, olha só. Sobre o Carrascal, um jogador de muita qualidade. Vimos essa semana ele treinar. Pensei em pôr ele hoje. Pensou, eu tenho que agir, filhão. Mas Carrascal ainda não tem esses treinamentos tanto de pressão. Pela parte defensiva, é um jogador que eu tenho a esperança de que seja ídolo desse clube com o passar dos anos. Eu o vejo na mesma posição do Arrascaeta hoje, mas ele pode jogar mais 4 posições de ataque. Cara, é inacreditável, mano. Todo tempo o Flamengo vai buscar um jogador para revezar a posição com o Arrascaeta, contrata o Carrascal justamente para isso. Só que o Felipe Luiz, ele vê o Carrascal numa posição com o Arrascaeta, mas hoje faz aí mais 4 posições, então vai usar o Carrascal em outras posições, né? Deveria ter colocado o Carrascal ontem no jogo, ver como o Carrascaeta se sair no lugar do Arrascaeta, porque quarta-feira o Flamengo contra o Internacional pela Libertadores não terá o Arrascaeta. Não terá o Arrascaeta, nação. Então, complicado. É complicado. O que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Felipe Luiz também falou sobre as críticas dos torcedores após a eliminação na Copa do Brasil. Ele falou: conheço o Flamengo durante toda a minha vida. Vivi o Flamengo durante esses 6 anos e não existe outro caminho a não ser a cobrança dos torcedores. Aqui sempre foi assim. É sempre e sempre vai ser. Nunca iremos e nem devemos mudar do que a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor. E ele ainda fala: nós temos a obrigação de dar nossas vidas ao Flamengo. Tá. Aí, Libertadores, quarta-feira agora. Ontem, após a partida, Zé Boto ali, a gente vê, né, no corredor do vestiário, ele encontra com Pedro, sorridente, posta uma foto nas suas redes sociais. O clima tranquilo, depois daquela turbulência envolvendo, né, aquele vazamento de informações do Boto, querendo vender o Pedro, tudo e muito mais. O clima tá bom. O Pedro, cara, é um cara tranquilo. O Pedro, ele é um cara tranquilo, tá? Ele é um cara tranquilo, ele não guarda mágoa. Ele tá aí
feliz da vida. Jogou ontem, novamente saiu, né? O Felipe Luiz substituiu ele, saiu feliz da vida, complementando o Felipe Luiz. E é isso aí, é vida que segue. É vida que segue. Flamengo segue no mercado da bola. O Flamengo ainda pensa em contratar alguns jogadores, né, para reforçar algumas posições, como zagueiro, centroavante e goleiro. Mas vamos aguardar. O Felipe Luiz até falou sobre isso, né? Elogiou a janela de transferências do Flamengo. E ele falou o seguinte: o clube está fazendo uma janela extraordinária. Esforço grande do presidente e do Boto para potencializar esse elenco, que já era altamente qualificado, que a gente possa continuar com esse nível altíssimo do elenco. Então vamos aguardar aí. Janela fecha no dia 2 de setembro, ou seja, o Flamengo ainda tem, né, alguns dias de janela aberta para contratar alguns jogadores para algumas posições que pretende contratar. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. Você acha que o Flamengo deve ou não deve buscar no mercado mais contratações? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos seguir focado com tudo. O elenco hoje ganha folga. Elenco de folga hoje, nesse domingão, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os papais do nosso Brasil e do mundo, principalmente você que está aqui sempre acompanhando nosso trabalho. Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso para todos vocês. Amanhã o elenco do Flamengo se reapresenta, treina amanhã, treina terça e quarta-feira já tem um jogo contra o Internacional. Valeu, nação, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.